Sexta-feira, não só sexta-feira, mas já faz algum tempinho, né? Esse começo do ano no Brasil parece que foi uma coisa assim meio tenebrosa, né? Muitas tragédias, tristezas. Aquela escola de Suzano, dois rapazes entram e matam assim gratuitamente. Vários, inclusive aquela cena daquele jovem, né? As crianças, os alunos passando, ele mirando assim, um negócio muito cruel, muito frio, um negócio triste mesmo, né? E aí as enchentes em São Paulo, né? Né? Aqui no Japão você tem tragédias, mas quando você olha lá para o nosso Brasil, Brasil querido, que é o nosso povo, e você está longe, assim, vê aquelas pessoas naquela situação de perderem tudo. Principalmente a gente pensa em perder colchão, né? Que colchão molhou, você perde, está na rua, você não... como você vai conseguir pelo menos dormir, né? Então você vê e você vê a tragédia também do próprio povo, né, em jogar lixo e vem aquela chuva aqui no Japão você não tem uma, só em Hiroshima teve recentemente, mas você não tem uma água como cai no Brasil, né? Hoje choveu, mas você consegue, não tem pocinha d'água no Brasil quando cai grosso mesmo, né? E você viu esse ano em São Paulo teve vários momentos fortes. E no Rio de Janeiro também teve algumas tragédias, né? Aquele incêndio no alojamento dos meninos, que a família depositava muita alegria, muita confiança, muita esperança na vida deles como atletas lá do Flamengo. Acho que foi 11 mais ou menos que morreram. E várias chuvas aí durante essa semana. Aí sexta-feira ontem, então numa comunidade chamada Muzema, lá em São Paulo, no Rio de Janeiro, dois prédios vieram abaixo. Houve até agora, até ontem à noite, eu tinha ficado sabendo sobre 5 mortes e 9 feridos. É uma comunidade que, a princípio, havia leis que só podia se construir casa. Mas daí a própria milícia que controlava toda a área começou a construir esses prédios por conta própria, para alugar, para vender. E aí eles mesmos controlam a venda de gás, a venda do GatoNet. Não sei se vocês sabem o que é isso. Né? É a NET, a televisão por cabo, que eles entram com cabo e eles distribuem e eles cobram dos moradores. Então, quando começou a construir esses prédios, a fiscalização queria entrar e proibir, mas a própria fiscalização não era permitida para entrar lá, por causa das milícias, dos traficantes e tudo mais. E por causa dessa grande chuva que houve, os morros, já houve desmoronamento também. Então isso facilitou ou provocou também um pouco dessa vulnerabilidade que eram esses prédios. Sem nenhuma estrutura correta, então esses prédios vieram abaixo e houve essas mortes, essas perdas de vida aí. Então é uma catástrofe. Toda vez que acontece isso no Brasil, as pessoas passam a considerar o porquê que aconteceu isso. E aí você vê todo o poder público, corrupção, planejamento, material. E aí você fala, por que deixa chegar nesse ponto? Quando eu vim para o Japão, me colocaram, né? O Robert escolheu aonde que eu ia morar. E aí eu fiquei uns dias na Marina no Juninho, depois eles cansaram da gente e jogaram a gente para dentro do apartamento lá. Eu olhei assim, um prédio velho, o Robert morava lá já tal. É um prédio antigo, muito simples, né? E eu cheguei lá e falei, pô, já, 13º andar, legal. E daí eu acho que já tivemos mais ou menos uns 5, 6 terremotos. E acho que o anterior do que teve foi aquele terremoto mais forte que foi aqui em Osaka, que abriu coisa. Eu estava assim, tinha tirado a minha roupa, colocado dentro da máquina de lavar, sentei ali para ter um momento de meditação no trono. E veio o terremoto. Forte. Eu falei, já pensou se esse prédio cai? Vão me achar aqui numa situação... Mas aí, desse prédio velho que eu achei, puxa, né, um prédio antigo, eu tenho um amor por aquele prédio. Porque ele demonstrou para mim que balança, mas não cai. E eu não vejo, eu não enxergo a estrutura, o material. Eu sei alguma coisa, assim, vocês falam como que é feito tal,
E ele é muito simples. Você não tem entrada, não tem portaria, você já chega, o elevador é sujo, sabe? É uma coisa muito simplória. Mas internamente, esse prédio resistiu a esses. E aí fica até gostoso participar desses momentos assim catastróficos. Coisa que não aconteceu aqui. É uma coisa muito simples. Era 3 andares num prédio e 5 andares no outro prédio. É. Uma coisa que a gente vê na Bíblia, lá em Mateus 16, 17, Mateus capítulo 16, versículos 17 e 18, Jesus tem um diálogo ali com Pedro. Jesus está trabalhando no coração deles. Jesus provocava situações, porque ele tinha 12 homens ali, que ele precisava trabalhar internamente desses homens. Depois ele vai dar uma capacidade muito especial, mas a mente, quem vai gerenciar as atitudes, as ações, vai ser a mente deles mesmos. Eles vão ter que permitir com que o Espírito Santo os controle, os capacite, mas eles podem tomar decisões por si próprios. Então Jesus precisava trabalhar no coração deles. Precisava trabalhar na mente deles, para que eles entendessem quem era Jesus e que Jesus era o cabeça da igreja. E nesse tempo aqui da vida de Jesus com eles, muita coisa está acontecendo. Eram 3 anos e meio, muito pouco tempo, para eles aprenderem, entenderem, se solidificarem por dentro, para aguentar tanto terremoto que eles vão enfrentar. Perseguições. Tentações, não no sentido assim moral, mas alguns vão puxar ele para um lado, vão puxar para o outro, vão tentar acrescentar uma coisa. Até Pedro deu uma pisadinha na bola nesse sentido, que Paulo teve que chegar frente a frente dele e dar uma corrigida. Então Jesus, no capítulo 16 de Marcos, ele provoca uma situação. Ele chega para os discípulos e pergunta, como se ele não soubesse, né? Quem dizem os homens que eu sou? Parece que Jesus está preocupado assim com marketing, né? Está preocupado assim com a sua fama. Não, ele está conduzindo algo que vai ter uma conversa com Pedro. E aí uns dizem que você é João Batista, que João Batista tinha perdido a cabeça, então ressuscitou, tal. Alguns dizem que você é o Elias, lá do Antigo Testamento. Então eles estão falando, alguns dizem. Quer dizer, o pessoal está errado, aí o pessoal está com um burburinho assim, totalmente estranho. Alguns dizem que é João Batista, outro é Elias. E aí Jesus, e vocês? O que vocês dizem que eu sou? Aí todo mundo ficou. Já levamos algumas bordoadas, sempre estamos pisando, achamos que somos donos da verdade, e daqui a pouco sempre estamos sendo corrigidos. E aí Pedro, então, né? A gente sabe o personagem de Pedro. Senhor, Tu és o Cristo, né? Olha o que Pedro respondeu aqui. O Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Que coisa bonita. Aí o pessoal, Pedrão. Não sei se Pedro, ele falou, mas não sei se ele sabia totalmente aquilo que ele está falando. E aí tem um versículo 16, mas daí Jesus, eu coloquei entre parênteses aí só para a gente saber que foi Jesus que falou isso aqui. Jesus disse, agora eu lhe digo que você é Pedro, você é rocha. Você é um pedregulho. E sobre essa rocha, isto é, essa verdade que você falou, sobre esse fundamento, esse alicerce que você falou, Pedro, eu vou edificar a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Isto é, as decisões, as forças da morte não a conquistarão, não a destruirão. Então, o que esse texto está trazendo para nós? É que Jesus, ao vir aqui para a terra, ele já tinha programado, e o livro de Efésios fala que era um segredo que Deus tinha escondido, ele espalhou migalhas. Já existia um grande plano magnífico, porque nada daquilo que Deus faz é merreca. Tem um planejamento, tem um propósito, tem um tempo adequado. Gálatas fala assim, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou Jesus. Não foi por acaso, não foi por uma situação. Não, desde antes da fundação do mundo já existia um planejamento, decretos estabelecidos.
uma planta, uma listagem de coisas que Deus queria. E isso Deus foi espalhando ao longo do tempo, e os homens não conseguiram entender direito, até se confundindo e até mudaram as verdades que estavam escritas. Mas aqui Jesus fala que o plano magnífico de Deus que ele está revelando é que Jesus edificaria a sua igreja. A palavra eclesia no grego significa assim, chamados para fora. Jesus veio para, no mundo escravizado, no mundo cativo pelo pecado, ele ia chamar. Como ele fez com Lázaro, morto, ele ia chamar, dar vida e viriam para fora, e esse grupo que viria para fora se tornaria então o seu povo, a igreja, os chamados para fora. Então, em primeiro lugar, a gente percebe isso. A igreja é um plano de Deus. Nós estudamos semana passada o capítulo 4 de Efésios, versículos 7 e 9, fala o seguinte: para essa edificação da igreja, que Paulo apela para a unidade, a igreja é composta de judeus e gentios, não existe mais nenhuma barreira, porque nós somos unidos em Cristo pelo Espírito dele, e Paulo ora para que a gente entenda toda essa realidade do que é a igreja. Então no capítulo 4, Paulo fala assim, para cada um que compõe a igreja, Deus concedeu a cada um de nós, porém, ele concedeu, é soberania dele, é a vontade dele, é a perspectiva dele. Então isso quer dizer que nós não devemos procurar, eu quero isso, eu quero aquilo. Não, ele dá para quem ele quer, da forma que ele quer, no momento que ele quer. Então ele concedeu uma dádiva, um dom, por meio da bondade, da graça de Jesus Cristo. Qual o propósito dele conceder os dons inicialmente? Nós vamos ver mais propósitos mais específicos para frente. Qual que era o propósito dele conceder para cada um que compõe a igreja, esse edifício, essa planta, essa família? Para que Deus concedeu? É para que através desse dom que todos nós recebemos, Jesus possa preencher cada milésimo de espaço na igreja. Através da igreja, ou na igreja, não deve ter nenhum espaço em que Cristo não esteja presente, não esteja atuante. Então os dons foram distribuídos para que o próprio Deus viva e atue nessa terra através de nós. O Elisandro falou de santidade. O pecado ele atrapalha isso. Então, por isso que o pecado em nosso meio, muitas vezes, tem que ser tratado, tem que ser ajudado as pessoas, para que Cristo enche esses espaços, possa remover tudo aquilo que não seja presença dele. E os dons é a forma com que Deus faz isso. Então, como que Cristo vai preencher? Simplesmente com o seu ser? Não, com o seu caráter, com o seu amor, com a sua bondade, com o seu poder. Ele vai atuar através desse preenchimento que ele faz na igreja. Então nós vimos isso. Então, se cada um tem uma dádiva, recebeu uma ferramenta, essas pessoas precisam saber trabalhar com essas ferramentas. Por exemplo, vamos imaginar eu vi essa história recentemente, um fazendeiro. Ele comprou uma linda fazenda, muito bonita, tem cercas, né? Toda fazenda tem a sua cerca para mostrar aonde que é a propriedade. Tem rios, lagoas, tem florestas, tem pomar, tem gado, tem tudo, tem terra para plantio. Mas ela precisa ser muito desenvolvida. Então o que ele faz? Ele é muito rico, ele vai na cidade, ele compra trator, ele compra caminhão, ele compra carroça, ele compra cavalo, ele compra enxada, ele compra podadeira. Tudo que é necessário e seria do melhor possível para se trabalhar numa fazenda. Tudo aquilo que é preciso, emergencial, tanto coisa de trabalho, e ele chega com aquelas carretas carregadas desse material e coloca lá na fazenda, e ele contrata uns peões, né? No Brasil, a pessoa que trabalha na fazenda é peão, e ele contrata alguns lá e fala, essa fazenda é minha, eu quero que vocês trabalhem, e eu quero que a fazenda seja totalmente preenchida,
né, com a minha presença. Eu quero essa fazenda florindo, essa fazenda produzindo, bonita. E aqui está todo o equipamento para vocês. Tchau. Usem e trabalhem. E ele vai embora. Depois de um tempo ele volta. Ele percebe que tem algumas pessoas estranhas também lá na fazenda. Pescando. Né? Viu que algumas cercas foram mudadas de lugar, ela veio mais para dentro, e agora uma outra pessoa construiu uma casinha ali, que ele nem sabia quem que era. E de repente percebe que o trator está sendo usado para levar filho dos peões para a escola, e até de vizinhos para a escola. Né? E os caras estão usando a enxada lá para tirar a enxada do cabo, e estão usando o cabo para jogar bets, beisebol, bets que a gente chama no Brasil. Então, ele fala, cara, o que está acontecendo? Por que vocês estão fazendo isso? Ah, não sabemos, a gente não sabia o que fazer com o trator, não sabia o que fazer com esse negócio da enxada aqui, nós não vimos mal nenhum, assim, então mudar a cerca aqui, um cara está precisando. Então, as pessoas não sabiam usar as ferramentas. Não sei se você já pegou alguma ferramenta na mão e você fala, caramba, como que faz isso aqui? Ou você quebra as coisas que você no que você vai usar a ferramenta, ou você quebra até a própria ferramenta. Ou de repente você está lá, né? Eu acho que a Tati já passou várias experiências, vê uma pessoa sofrendo e ela fala, aqui tem uma ferramenta para isso, é tão fácil. Mas a pessoa não sabe. Tem alguns videozinhos na internet assim do cara lá sem ligar na tomada tentando fazer funcionar alguma coisa e não funciona. Tipo uma betoneira, né? Não é betoneira, aquele que fura buraco lá, o cara tá assim, dando soco com ela e ela desligar a tomada. Quer dizer, o cara não sabe por que ele tem uma ferramenta muito útil na mão ali e não está usando, ou usa de forma errada. Isso poderia acontecer com a igreja, porque a igreja é formada por pessoas inabilitadas, e não somente inabilitadas, mas também com uma natureza pecaminosa, que traz vícios, que traz problemas, que traz maturidade, que muitas vezes não gosta de trabalhar juntos, ou não tem experiência, ou não tem capacidade, não tem instrução. Então, já que Jesus concedeu dons para essas pessoas, ele também, olha a sabedoria de Deus, de Jesus. Ele concedeu dons estruturais para que essas pessoas capacitadas com esses dons estruturais, capacitados por Cristo, aonde Cristo tem um relacionamento, tem um ensino e trabalha mais duro com eles possam ajudar os crentes, os salvos, a usarem os seus dons de forma correta. A saber por que é necessário o trator. Os cuidados que tem no uso do trator. Os cuidados e os benefícios de usar uma enxada. A enxada é uma coisa muito bonita, boa, mas extremamente perigosa. Eu trabalhava numa empresa que tinha operadores de motosserra. Não sei se você já sabe o que é isso. Se tem um equipamento perigoso, é esse. Eles tinham botinas, né, sapatos com bico de aço, que aqui no Japão tem bastante, e constantemente eles vinham, eles pediam para um outro par de botas, outro par de botina, e aí quando eu vi o velho, eu falei, caramba, o sapato e até em volta, assim, cheio de risco. Se não tivesse aquele equipamento, o cara poderia ter perdido vários dedos, o pé, a perna. Então há uma necessidade. Toda empresa ela tem um pessoal que dá treinamento, explica, capacita, mostra, dá exemplos. A pessoa passa a exercer a tarefa e ainda você tem que acompanhar e verificar, sempre estar de olho. Tem que levar muito a sério. Não somente por causa da produção, mas também que a própria pessoa pode se machucar ou machucar outras pessoas. Então Deus, na sua sabedoria, na sua graça, Jesus ele concedeu dons estruturais para equipar os santos para o desempenho do próprio serviço deles. Nós vamos ver isso aí nas próximas semanas. É algo assim fantástico. Deus não está construindo
um predinho igual ao Muzema. Que qualquer tempestade, um pouquinho de chuva, vem para baixo. Deus está construindo algo muito mais magnífico do que o prédio lá de Dubai, que tem quase 900 andares. Deus está construindo a sua própria igreja. E Ele nos colocou e confiou a nós o desenvolvimento e o progresso desse projeto dele. Que loucura! Então Ele concede a cada um de nós e também concedeu a algumas pessoas para serem com dons estruturais, para ajudar os crentes, os salvos, a atingirem uma maturidade, uma perfeição, uma especialidade no exercício dos seus dons, das suas capacidades, que Ele também deu. Então, a tese hoje é como Jesus equipa aqueles que trabalham no seu projeto magnífico. Como é que Ele equipa? Ele equipa concedendo dons estruturais. Veja aqui o versículo que a gente leu hoje, um versículo só, versículo 11. Ele, Jesus, Deus, designou, concedeu, deu alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Esse "e", praticamente ele foi introduzido. Porque inicialmente quando você lê esse texto aí, você pensa que tem 5 dons estruturais. Mas você percebe que alguns, outros, ele não fala outros para pastores e outros para mestres. Quando ele fala outros para pastores e mestres, a impressão, a ideia talvez da interpretação correta é que a ideia seria pastores mestres, ou mestres pastores. Fica só com isso agora, depois a gente vai trabalhar. Então o que nós vamos fazer hoje? É uma mensagem meio estudo, vou ler bastante, talvez depende do tempo, se chegar um momento eu falar, vou parar aqui e a gente continua mais para frente, ok? Tranquilos? Coloca o cinto de segurança e vamos juntos. É um texto fantástico, porque quando a gente compreende isso, a gente vê a bondade, a inteligência, o cuidado de Deus e a graça dele para com todos nós. Ele não comprou uma fazenda, jogou as coisas, se virem. E ao mesmo tempo que ele é exigente, ele nos capacita e nos fornece pessoas que vão nos ajudar a fazermos da melhor forma possível o nosso trabalho. É tão gostoso quando você está no trabalho, lá alguém deu uma orientação e daqui a pouco vem alguém e te dá uma dica. E aquela dica muda. Te leva lá para cima em nível de produção, de tempo, até de canseira, que talvez você está com dor no braço. Aquela pequena dica, aquela pequena demonstração te ajuda. É isso que é os dons estruturais. Primeiro dom, apóstolo. Nós temos em Apocalipse 21, 14, que fala que a Nova Jerusalém, ela terá algumas coisas que representam os 12 patriarcas do Antigo Testamento, eles estarão lá, e os 12 apóstolos de Cristo estarão na Nova Jerusalém. Mas a gente tem visto muito mais apóstolos. O texto aqui, quando fala de apóstolos, o que a gente vai perceber é que apóstolo de Jesus. Porque a palavra apóstolo ela significa aquele que é enviado. Então, se você, por exemplo, se a nossa igreja aqui tiver uma pessoa aqui que tem um certo trabalho, que nem o Tiago Selbach e a Bianca, eles vão jogar futebol, mas de repente eles saem daqui para jogar futebol, mas eles querem implantar um ministério lá, e toda vez que você vai plantar um ministério, você precisa ter uma igreja por trás, uma igreja enviadora. Então, se o Tiago tivesse essa intenção, a gente orasse, Deus confirmasse, a igreja tivesse reconhecendo o Tiago essa capacidade, ia treinar ele, ia dar uma perspectiva
ajudar ele a fazer bem esse trabalho. Então chegaria um momento que a igreja reconheceria no Tiago como ele sendo nosso representante, aquele que está sendo enviado para implantar e dar continuidade em missões lá. Então nós oraríamos por ele, nos comprometeríamos com ele em ajudá-lo, em dar suporte, orar por ele, em ele visitar algumas vezes e prestar relatório. Então nós teríamos um culto onde nós, como toda a igreja, colocaríamos a mão sobre ele, abençoaríamos ele, estaríamos assim com ele, lado a lado e totalmente, constantemente nos relacionando com ele. E quando ele pudesse voltar, ele daria relatório. Então, ao ser enviado nesse processo, ser enviado com a nossa bênção e fazendo sociedade, parceria, associação conosco, ele seria o nosso apóstolo, o apóstolo da igreja Ágape para a Tailândia. É aquele que é enviado. E hoje em dia as pessoas preferem, para não confundir esse tipo de apóstolo que é enviado por igrejas ou por qualquer pessoa aí fora, confundir com os apóstolos de Jesus, nós preferimos então chamar as pessoas de missionários. É uma pessoa que talvez vá para um campo que ninguém nunca, onde o evangelho não chegou. Então ele é um missionário, porque a igreja avaliou, viu condições, ele foi aprovado, oramos, tivemos paz, reconhecemos nele, enviamos e estamos acompanhando. Então, ele é um apóstolo da igreja. Ele é de Jesus, no sentido, nós trabalhamos para Jesus. Jesus está com ele, Jesus está capacitando ele. Mas ele não é um apóstolo nos moldes daqueles apóstolos que Jesus selecionou, que vão estar na Nova Jerusalém. Por quê? Olha só o significado de apóstolo. Então, essa ideia de enviado, ele podia ser, a palavra apóstolo podia ser usada para um navio que está levando carga, poderia ser também usada para o proprietário desse navio, que ele é responsável para levar esse navio, poderia ser a palavra usada para o capitão, que está cuidando desse navio de mercado, poderia ser também para aquela pessoa que você tinha uma carga na sua empresa, então contratava alguém para acompanhar essa carga, desde a saída da empresa até o embarque nesse navio, durante a viagem, na descarga desse navio e até a entrega para o comprador. Então você contratava uma pessoa que ia te representar, ia fazer tudo em seu nome, ia cuidar daquela preciosidade que era a sua produção, o seu lucro. Então você contratava um preposto. E ele estava lá acompanhando, muitas vezes dormia em cima da carga, para que ninguém tocasse essa carga e prejudicasse ou roubasse. É a palavra embaixador. Né? Ele é selecionado, ele é comissionado, e ele vai para um outro país, e aonde ele está ali, no perímetro que ele está morando ali, na embaixada que era criada, é como se ele estivesse vivendo no seu próprio país. E as decisões não são próprias dele. São feitas em nome do seu país, do presidente. Então ele não pode inventar qualquer coisa. Nós vamos decretar aqui. Não. Tudo que ele fizer, ele tem que entender como que o país dele está funcionando, quais são os desejos, a constituição do seu país, e tudo que ele faz, qualquer coisinha que ele assina, é como se o presidente do seu país estivesse assinando. Então é muita responsabilidade. É como você quase perdesse a sua própria autonomia. Você é um cônsul, você é um embaixador. E quando naquele país, o país onde ele está tem um problema com o Brasil, por exemplo, eles não vão entrar em contato com o Brasil, eles entram em contato com o embaixador. E aí o embaixador fica no meio de campo. Então o cara faz uma pergunta, aquilo que ele sabe, de estar ciente, está muito ligado com a vontade do país, ele pode responder. Quando não sabe, quando é uma decisão mais séria, ele fala, peraí, deixa eu consultar. Aí ele consulta e vê, os caras estão assim. Ok, então pode, em nosso nome. Ok, então o cara assina, mas essa assinatura dele é uma assinatura de um representante. Não é que ele tenha a autoridade e a capacidade. Ele está representando. Entenderam como funciona a coisa? Esse é o apóstolo. E quando Jesus, na sua soberania, chamou discípulos, ele tinha muitos discípulos. Ele tinha um que era bem chegado, que era João. Tinha 3 que eram mais chegados. Ele tinha
os 12 que eram muito chegados, depois ele tinha 50 e depois tinha mais 120. E até uma multidão que seguia eles, que era chamado de discípulos. Mas desse grupo total, 12, ele chamou para treinar durante 3 anos e meio. Um caiu fora, um discípulo caiu fora. Aí desses 12, então, dos 11, Jesus Cristo, então, o coloca ele como apóstolo. Eles são enviados. Esperem em Jerusalém até que recebam do alto poder, e vocês serão minhas testemunhas até os confins da terra. Aí os discípulos acharam, puxa, precisa de 12, então vamos escolher. Matias foi escolhido. A gente não entende muito bem se foi Matias mesmo. Sei que aparece Paulo. Então é 13, mas vai ter 12. Eu, pessoalmente, eu acho que Matias não foi, porque foi sorte, né? Você tem 2 pedrinhas, uma branca e uma preta. Você escolhe o quê? Branca. Aí você, preta. Aí tiraram. Então, eram homens sérios, homens honrados, mas, né, eu creio ainda que foi Paulo. Então, o que nós vemos aqui foram discípulos chamados diretamente por Jesus para serem apóstolos, e eles tinham, esse grupo de 12 eram pessoas que testemunharam, viram Jesus ressuscitado. Pessoalmente. Não era uma visão. Eles tocaram em Jesus. Eles comeram com Jesus. Fizeram um piquenique na praia com Jesus ressuscitado. Então não é ter uma visão, um sonho com Jesus, ok? Eles receberam o ensino diretamente de Jesus. Eles não estudaram nos livros. Eles não ouviram pregação. Eles foram ensinados não somente verbalmente, mas viram as realizações de como Jesus tratou com as pessoas, como Jesus reagiu em situações de crise. Quando as pessoas chegaram assim, é lícito pagar imposto para César? Então viram o que Jesus fez. Então aqueles questionamentos, fariseus perseguiram, eles viram com os seus próprios olhos reais, as situações reais. Eles não ouviram. Aonde eles iam, Jesus ensinava o sermão do monte, da planície. Era um sermão que Jesus pregava em todo lugar. Eles ouviram repetidamente essas verdades, diretamente da boca de Jesus. Quando eles estavam caminhando, sempre eles estavam entre eles questionando, puxa, o que quer dizer aquilo lá, tá. E aí Jesus dá uma paradinha e fala assim, por que vocês estão conversando? O que está acontecendo aí? Eles sempre estavam em crise, em dilemas. E Jesus aproveitava essas caminhadas ao dormir, ao tomar uma refeição, a entrar na casa de uma pessoa, de uma prostituta, de um cobrador de impostos. Tudo aquilo gerava uma situação de aprendizado e ensino diretamente de Jesus. Nós aprendemos essa verdade? Sim. Mas nós aprendemos ou pelo estudo individual que a gente tem das Escrituras, ou alguém ensina a gente. Mas eles não. Então, os viram Jesus ressuscitado, eles receberam o ensino diretamente de Jesus, e Jesus comissionou eles, Jesus deu autoridade para eles ensinarem. O próprio Jesus mandou eles fazerem isso. E o próprio Jesus deu autoridade e definiu, para eles definirem e comissão para operar milagres. Jesus deu autoridade para ensinar, para eles definirem doutrina. Então, vários deles sintetizaram, registraram as doutrinas do Evangelho. Não somente eles ensinaram naquela época, mas muitos deles deixaram isso registrado. João, né, Pedro, o Evangelho de Marcos é o Evangelho de Pedro, Paulo. Né? Então, e também Jesus comissionou eles para fazer milagres. Então, é um grupo especial aqui. E a igreja primitiva, e a igreja até hoje, a igreja cristã até hoje, ela é edificada, né, no alicerce, sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Eles que deixaram para nós as verdades, os dogmas, as proposições do que é o cristianismo. Eles deixaram um alicerce que eles receberam diretamente de Jesus. Eles não pararam e começaram a pensar, a estudar quem era Deus, quem não era, e se reuniram e
conversar e chegar a algum consenso. Não, eles receberam esse ensino diretamente de Jesus e, ao proclamar isso, é o alicerce para a fundação de qualquer igreja cristã genuína. Então, por isso que a Bíblia fala, a igreja edificada sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Os profetas foram outros homens chamados por Deus, capacitados por Jesus, para pegar essas verdades dos apóstolos que eles comunicaram e expuseram para a igreja, para que a igreja tivesse contato e, nas situações em que eles viviam, eles pudessem entender o que tudo aquilo significava para eles. Quais as mudanças, quais as direções, quais as verdades a partir de agora, segundo o prisma, segundo o óculos das verdades de Jesus. E todos eles morreram como mártires. E alguns deles tiveram, entre aspas, prazer, no sentido assim de serem considerados dignos de morrer por Cristo. Não é que foi gostoso. Alguns foram flechados, João foi colocado num caldeirão de óleo quente. Pedro foi crucificado de ponta cabeça. Ele ia ser crucificado igual a Cristo, mas ele falou, posso fazer um pedido, o último pedido, né? Sempre tem um último pedido. Dá para... Eu não quero morrer igual a ele. Então o mundo ficava chocado com essa reação deles serem considerados dignos de morrer, a morte deles ser promovida por causa do amor que eles tinham por Jesus. Viveram sem nada, muitas vezes somente com uma capa. Não, tinham um certo conforto em algumas, lá em Tiatira, Lídia, eu acho, uma mulher, Lídia, né? Ela hospeda eles em casa, então eles foram tratados muito bem nessa casa. Outras vezes não tinha nem capa para enfrentar o frio. Outras vezes fome, nudez. Mas eles não montaram um grande negócio e, através desse negócio, fazerem a sua vida. Eles estavam servindo a Deus. Então, algumas vezes, Paulo fala, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, na fartura ou quando farta tudo, no muito e no pouco. Então, Paulo confessa aí, teve momentos que talvez eles tiveram prazeres e nem pagaram por aquilo. Porque a generosidade de algumas pessoas que tinham uma qualidade de vida muito boa, e por terem ouvido a mensagem das boas novas e terem abraçado aquilo, eles queriam recompensar e ajudar. Muitas mulheres se envolviam no custo dessas viagens desses missionários. Mas não era propósito deles criar um empreendimento que envolvesse prédios, organizações. O objetivo deles era ir por todo lugar e pregar o evangelho. E eles sabiam o que esperava sempre deles: perseguição. Principalmente dos próprios judeus, dos próprios patrícios. Então, quando nós estamos falando aqui apóstolos, são esses apóstolos escolhidos por Jesus que se tornaram, que Jesus deu para a igreja, para qualificar a igreja. Agora, nós temos algumas pessoas, Barnabé foi considerado apóstolo porque a igreja o enviava, a igreja o enviou. Tem algumas pessoas que o texto não fala, eu acho que não fala que eles são apóstolos, mas fala assim que eles eram assim, notáveis entre os apóstolos. Tinham cristãos que eles abraçaram a fé de uma tal forma que eles talvez em algumas situações foram mais notáveis que os próprios apóstolos. Eles estavam ali tão servindo junto e ajudando assim, que de repente quando alguém ia procurar, em vez de procurar o apóstolo, procuravam eles, porque eles eram tão... Mas eles não foram chamados por Jesus. O Tiago, o irmão de Jesus, que zombou de Jesus durante a vida, ele se tornou uma coluna da igreja de Jerusalém. Pedro estava lá, mas quando tinha um assunto complicado, chama o Tiago. É complicado entender isso, né? O próprio Jesus escolhe pessoas, designa que eles são apóstolos, são estruturais, e ao mesmo tempo eles conseguem reproduzir nas outras pessoas iguais a eles ou até melhor que eles. E estão ali juntos.
O próprio Tiago vem no concílio, no capítulo 15 de Atos, fazer uma pacificação ali de alguns problemas que Pedro e Paulo tinham, e Tiago é o solucionador de um conflito ali, irmão de Jesus. E até escreveu um livro bíblico. O Judas, irmão de Jesus, também escreveu um livro bíblico. Então, esses próprios apóstolos produziram, juntamente com pessoas ao seu lado, pessoas iguais a eles, ou até superiores a eles em servir a igreja, e que não foram apóstolos, mas eram notáveis. E alguns deles foram enviados. Tíquico, quando era enviado por Paulo, ele era um apóstolo de Paulo. Então não se assuste e tome muito cuidado quando a pessoa fala assim, não, hoje tem que ter apóstolo. Muitas pessoas estão se nomeando aí, não, eu sou apóstolo. No sentido assim de ser, para não falar papa, eles falam apóstolo. Dando a ideia de que eu mando, o império é meu, todo mundo tem que seguir minha ordem, e tem a militância ungida aí abaixo de mim. Então, existe um pensamento ideológico do meio cristão, a nova reforma apostólica, que criou esses ungidão. E os caras falam que eles são chamados por Jesus, tiveram uma visão, isto é, comeram uma feijoada, passaram mal, tiveram uma visão, e se auto-intitularam apóstolos de Jesus. Então aí manipulam igrejas, mudam as verdades bíblicas e criam impérios riquíssimos, levando dinheiro dentro da Bíblia para outro país. Então, usando aquilo que é uma verdade com más intenções. Agora, apóstolo. Por exemplo, eu sou um apóstolo. A Igreja Batista de Atibaia conversou comigo, a igreja daqui estava precisando de um pastor, a Igreja Grace assumiu a responsabilidade também, a Igreja de Atibaia, a liderança e a própria igreja fizeram um culto, nos abençoaram, estão constantemente conversando comigo e eles nos enviaram. E nós viemos aqui. Mas eu sou missionário da Igreja Batista de Atibaia, eu sou pastor daqui. Então, usando o termo simplesmente, eu sou um apóstolo. Mas eu não posso usar esse termo e dizer assim, tá vendo, gente? Eu sou apóstolo. Daqui para frente... esses caras são perturbados. O que está acontecendo isso hoje, né? Ok, vamos para frente. Eu só não, né, eu tenho medo desse negócio de morreram como mártires, né? Então não posso. Ok, espero que vocês tenham entendido essa questão de apóstolo, esse presente que Deus deu para a igreja, para criar o fundamento para a igreja ser solidificada em cima. Então, se vai ter gente que vai construir, vamos construir aonde? Cadê o alicerce? Então, cada um, desde aquela época que recebeu um dom de Deus, está construindo em cima de um alicerce. Nós não podemos remover esse alicerce. Nós não podemos criar um outro alicerce. Nós não podemos usar o trator para levar a criança para a escola. Não temos esse direito. Nós não podemos colocar florzinhas em cima desse alicerce. Nós temos que construir o quê? A igreja de Cristo. Do jeito que deve ser construída. Já foi mostrado. Eu queria antecipar um negócio aqui, mas não vou, eu vou resistir. Profetas. A palavra profeta vem de uma palavra profemi, isto é, falar no lugar de alguém. Então é quando alguém fala no lugar de outra pessoa. Existe na Bíblia no Antigo Testamento principalmente, advertências e condenação para os nabi, não nabi, para pessoas que eram adivinhos. Nós, ao longo do tempo, por causa de Nostradamus e por causa desses adivinhos, nós achamos que profeta está simplesmente relacionado com adivinhações. É aquela pessoa que de repente ela começa a virar o olho assim, tal, e ela parece que sai de si, entra em transe, e de repente, eis que te digo. E aí vem uma profetada. Você vai casar com aquela pessoa, só que as duas são casadas. Então, cada coisa que a gente vê. Mas a ideia do profeta é falar no lugar de. Poucas coisas do Antigo Testamento
E pouca coisa do Novo Testamento tem a ver com o futuro, tem a ver com alguma coisa assim, um prognóstico. É uma coisa que tem a ver com o que vai acontecer no futuro. O profeta, ele não... Ou ele recebe o ensino de Jesus e comunica para as pessoas, ou o próprio Jesus dá uma informação do futuro que ele mesmo não consegue entender o que vai ser. Por exemplo, no Antigo Testamento, Miqueias recebeu: uma virgem conceberá. Miqueias sabia sobre biologia. As pessoas tinham uma boa noção. Como uma virgem vai conceber? Então o próprio profeta falava, Deus chegava para ele: fala para o povo aí que uma virgem vai conceber. Conceber é dar à luz. Tem certeza que eu quero... E o profeta falava, pô, esse cara aí pirou mesmo. Porque ele estava dando uma informação que ele recebia de Deus e estava passando. Então os profetas, eles tinham complicações com aquilo que Deus revelava. Revelava aqui não é alguma coisa que o cara entra em transe, faz yoga tal, e pá, tem um start, tem um insight. Não, Deus pessoalmente vinha, falava em palavras audíveis ou na sua mente, de alguma forma, que era um relacionamento de pessoa para pessoa. E Deus, os profetas, assim diz o Senhor. Os profetas nunca falam assim: eu estou sentindo que Deus está falando. Não, eles sempre vão falar. O profeta, a Bíblia, fala: assim diz o Senhor. Porque ele quer cair fora da história. Mas mesmo assim, eles foram cerrados ao meio, foram mortos, porque parecia que eles estavam querendo sempre agitar e falar do pecado para o povo. Não era uma coisa que o povo aceitava. O profeta, o apóstolo, ele sempre estava pensando ao longe. Ele queria levar a verdade, que Jesus é o Messias, Jesus é o Messias. O profeta, ele vai pegar a verdade dos apóstolos, a mensagem dos apóstolos, e vai olhar o mundo, vai olhar a igreja, a fé da igreja. Então o profeta, primeiro, ele faz uma auditoria na aliança. O que os apóstolos ensinaram? O que os apóstolos revelaram? Então eles é isso mesmo? Jesus é 70% Deus ou é 100%? Então eles vão lá, eles fazem um escrutínio, eles fazem uma auditoria, vê todos os detalhes corretos da aliança. Porque se não entenderem corretamente a aliança, corre o perigo de anunciar uma mensagem errada. Isso que muitas vezes está acontecendo nos nossos dias. Pessoas que se levantam para expor a palavra de Deus, mas não estudam corretamente, estudam superficialmente. Ou muitas vezes, eu sinto. A pessoa bate o olho no versículo e daqui a pouco tem uma sensação e já comunica, sem estudar a fundo. Comparar Bíblia com Bíblia. Então os profetas, eles estudavam as alianças, principalmente a nova aliança em Cristo, comparando Cristo com o Antigo Testamento, porque parecia que havia muita divergência. Então eles tinham uma mente voltada para isso. Daí ele olhava o presente como os crentes estavam vivendo, a confusão. Pessoas pensando assim: Jesus Cristo não é uma criação de Deus, ele não é Deus, ele é uma criação, ele é um Deus subdesenvolvido. E abaixo de Jesus tem anjos. Então, nós como matéria nunca vamos conseguir ver plenamente a Deus. Então é melhor ir para os anjos primeiro, porque está mais perto da gente. O livro de Colossenses foi escrito para combater isso. Porque o livro de Colossenses fala assim: Jesus tem a plenitude de Deus e ele é o que revela a Deus. Nós não precisamos de atalho, nós não precisamos de subterfúgio, de intermediário. Queremos ver a Deus, vamos ver Jesus. Ele é 100% Deus, 100% homem. Então os profetas, eles tinham uma compreensão completa das verdades dos apóstolos e eles faziam uma auditoria na fé das pessoas. De repente tinha uma pessoa: eu estou animado, descobri uma verdade, fica todo empolgado lá tal. Aí o cara: por que você está empolgado? Não, eu acho que é assim. Peraí, não é assim que a Bíblia diz. Então ele não se contagiava por animação. Ele não se contagiava pelo pragmatismo. O que é pragmatismo? É fazer alguma coisa que produziu resultado. Olha, está atraindo um monte de gente para a igreja. Peraí, mas isso está comprometendo uma verdade.
E aí praticamente os profetas, eles são um estraga-prazeres. E ele não está nem aí preocupado de falar a verdade, ele vai falar. Isso não é bíblico, isso está errado, isso é pecado. Então o profeta ele tem uma palavra meio dura. E de repente aquela alegria, aquela festa que tinha, o pessoal comendo, olha, essa igreja é unida. Não, a gente está unida, nós estamos unidos em bases erradas. Não é sobre a verdade. Nós estamos, Coríntios, eles se vangloriavam, sabe do quê? Do amor. O que isso queria dizer? Suportavam todo tipo de pecado na igreja, porque nós amamos uns aos outros. Paulo, ele, como profeta, ele vem e bate duro. Ele estraga o prazer. Então o profeta, ele faz essa auditoria da aliança, ele faz a auditoria da fé, e ele, então, por causa desse conhecimento, e aí muitas vezes o próprio Espírito Santo e o próprio Deus vai revelar alguma coisa com relação ao futuro, então aí que vem a questão de futuro, o profeta, então, ele anuncia algo, que talvez é novo até para ele e para a igreja, que parece que, tanto para as pessoas, parece que eles estão seguindo um caminho correto, parem aí! Não é por aí, volta para cá. Já trabalhou com crianças? Já viu muitas vezes as crianças? Eles estão tão felizes, tão tranquilos. Parem aí, vocês vão se matar aí. Você tem que dar um alerta, tem que dar um grito. Não dá para chegar assim, oi, tudo bem? É uma coisa emergencial. E o profeta não estava preocupado consigo próprio. Então os profetas, eles traziam exortação. Mas ao mesmo tempo, aí o pessoal, puxa, nós erramos, agora Deus vai bater a gente. Não. Então aí o profeta, por causa do conhecimento que ele tinha das Escrituras, ele anunciava consolação. De repente, quando as pessoas estavam passando muita dificuldade, e agora? Deus não nos ama. E essa era a tentativa do mundo mal produzir sofrimento sobre o povo de Deus. Quando eles produzem sofrimento, eles vêm, está vendo? Nós conseguimos fazer você sofrer. Cadê o seu Deus? E aí o profeta fala, gente, fica firme, que o mesmo Jesus sofreu por nós. Então o profeta, ele olha aquela situação e ele não fala, não, a vitória está decretada. Ele não vem com pensamento assim, de pensamento positivo, não, você vai ser curado. Não, fica firme. O profeta, ele é bíblico. O profeta bíblico é bíblico. O falso profeta, ele é humano. Ele é um coach. Ele só quer o seu conforto, a sua sensação ruim, boa. Mas ele não te aproxima melhor de Deus. E muitas vezes se aproximar de Deus envolve arrependimento, envolve confissão, envolve retorno, envolve mudança. O profeta bíblico, ele quer que você seja parecido com Cristo. O falso profeta quer que você fique alegre, sem culpa, e que você ache que você é a cereja do bolo. É isso que o pessoal fala, né? A coisa mais importante da vida, né? Olha só que Efésios capítulo 3, versículo 4 e 5, que a gente já estudou, né? Paulo, ele fala para os Efésios, fala assim, quando vocês lerem aquilo que eu estou escrevendo a respeito da igreja, vocês entenderão minha compreensão desse segredo a respeito de Cristo. Isto é, tinha um segredo e Jesus revelou. O segredo porque antigamente Deus não falou, mas agora Deus falou. Não é mais segredo. Então vocês compreenderão esse segredo a respeito de Cristo, que não foi revelado às gerações anteriores, mas agora foi revelado, não é mais segredo, pelo Espírito, aos santos, apóstolos e profetas. Então Deus usou apóstolos e profetas, ensinou eles, para eles passarem essa informação para a igreja, e isso tornou o alicerce da igreja. Vamos parar aqui hoje. Ok? Tranquilos? Ou vocês estão curiosos com evangelistas? Evangelista é curtinho. Talvez eu vou deixar a coisa feia para mim. Então vamos falar sobre os evangelistas. Quem que era? Os 4 dons estruturais: apóstolos, profetas, evangelistas e pastores mestres. Já vimos sobre apóstolos, já vimos sobre profetas e agora sobre evangelistas. Os evangelistas, eles tinham um ministério junto aos incrédulos, aquelas pessoas que não eram salvos. Eles gostavam de estar junto com o crente, mas se demorava muito
se eles ficavam muito tempo, já queriam sair, já queriam pregar. Tem um seminário, eu cuidei do programa de primeiro ano do seminário, e algumas vezes a gente saía para fazer viagens. E eram jovens de 17 a 28 anos, a maioria dessa fase aí de 18, 19 anos. Então era uma responsabilidade muito grande estar com 50, 60 jovens no centro de São Paulo, fazer uma viagem, parar em posto de gasolina. Mais do que 50% eram garotas, né, bonitas, algumas de famílias ricas. Então imagine os pais quando sabiam que a gente estava levando 60, 70 alunos lá para São Paulo, no centro de São Paulo, que a gente ia fazer uma viagem com um ônibus velho. Então, os pais ficavam ligando para a gente, perguntar, e a gente dava aquela garantia, né? Garantia sou eu, né? Então, era um negócio complicado. E os alunos sempre andavam em bando. Isso era uma coisa boa, a gente pedia que eles andassem em bando. Então, teve um ano que a gente parava no posto de gasolina, tomava um lanchinho, um suquinho ali e tal. Vamos embora? Vamos. Quando estava no ônibus assim e tal, tá faltando alguém? Ah, tá faltando tal aluno. Caramba, que esse cara... A gente ficou 10, 15 minutos nesse lugar, só para, né, dar aquela aliviadinha. Vamos procurar ele. Aí falei, todo mundo fica aí saía eu, mais um ou dois professores, procurar esse rapaz. Aonde ele foi? Não tem tanto lugar para ir. Eu procurava aqui, entrava lá no restaurante, na lanchonete, no banheiro, não estava. Caramba, onde esse cara foi? Ia lá nos borracheiros. Estava ele lá, com 2, 3 borracheiros. Senhor, entrega a minha vida, tal. Os caras orando com ele. Como que pode? Aonde a gente ia, esse cara salvava a gente. Não que ele salvava, ele levava pessoas a crerem em Cristo. Se vocês conhecerem ele, você fala assim, não, esse cara era muito simples. O pessoal brincava com ele, se divertia com ele. A gente ia fazer evangelismo na praça, aí usava um método lá de pintura, aí os alunos iam conversar com as pessoas e ficavam lá 2, 3 horas batendo papo, tal. Quando você olhava para ele, ele estava lá. Já era 1, 2, 3, era um monte de gente. O fundador do seminário da Organização Palavra da Vida no Brasil, o Haroldo Heimer, o pessoal convida ele para ir nas igrejas, ele prega uma mensagem de 20 minutos no máximo, e ele faz um apelo tão simples. Aquelas pessoas que a igreja está orando há 3, 4 anos, o cara está duro ali, a pessoa, eu quero aceitar Cristo, vem chorando, abraça ele ora. Você vê a gravação da mensagem, mas o que ele fez aqui? Qual a técnica dele? Não existe. O texto aqui, ele anuncia a palavra de Deus ao mundo, apresentando o único caminho para a salvação eterna de forma clara e sucinta. Ele sempre está pensando nas palavras, como usar, e fica assim, de forma a buscar qualquer ilustração, qualquer coisa que atrai a pessoa, que ele possa desenvolver uma conversa e a pessoa se desarme e o Espírito Santo possa trabalhar. E ele apresenta uma verdade de forma tão simples, descomplicada, e a pessoa se rende a Jesus. O fundador do Palavra da Vida Mundial, Jack Whitson, eu tive o privilégio de conhecer ele, antes dele falecer, claro, né? Lá nos Estados Unidos, e a gente foi para um acampamento. Ele é muito sorridente, muito feliz, assim, alegre. E a gente estava caminhando, então estavam os netos deles, que já eram adultos, todos os bisnetos deles juntos, assim, andando. E a gente ia conversando, tal, andava um pouquinho, mas cadê o seu Jaque? Olhava, ele estava lá atrás, conversando com o jardineiro. Ele via que era uma pessoa que ele nunca tinha conversado, ele parava. Tem um comichão. Então, se tem um compromisso, tem um evento da igreja, tem um encontro, um jantar, um banquete, se tiver gente que não é crente, ele vai aproveitar. Mas se não, ele fica, quando a hora de terminar isso aqui, não vejo a hora de tomar um trem. E não vai sentado com crente. Ele sempre vai sentado com alguém que não é crente. Ele está pensando no céu, ele quer povoar o céu. Ele quer tirar as pessoas desse caminho do inferno. Então Deus deu evangelistas. Então tem um pessoal que trabalha dentro da estrutura da igreja e tem pessoas que vêm trazer gente. Gente, esse aqui está convertido. Gente, esse aqui se converteu.
Ele vem trazendo problemas para a igreja. E trazem pessoas de todo tipo. Que a igreja... E agora? Mas essas pessoas que têm... Eles falam, mais um. Mais um. O que eles fazem? Eles falam o problema do homem. O homem foi criado por Deus, pecou, está separado da glória de Deus, não tem como chegar até Deus, está miserável, está cego. E aí Deus, no seu infinito amor, enviou o seu Filho Jesus, que é homem, que é Deus, que morreu como sacrifício pelos nossos pecados, ressuscitou ao terceiro dia e voltará. Só isso. Só que eles não falam nessa linguagem, eles falam de um tal jeito que é muito legal, que leva a pessoa à salvação. O falso evangelista, ele vem com aquela conversa. Deus quer mudar a sua vida para melhor. Deus quer te fazer rico. Ele quer uma pessoa que seja um patrocinador do seu estilo de vida. Mas o verdadeiro evangelista, ele povoa o céu. Veja aqui o 1 Coríntios capítulo 15. Agora, irmãos, Paulo fala, quero lembrar das boas novas que lhes anunciei anteriormente. Vocês a receberam e nelas permanecem firmes. Eu lhes transmiti o que era mais importante, o que também me foi transmitido. Cristo morreu por nossos pecados, como diz as Escrituras, e ele foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, como diz as Escrituras. Então Paulo fala, Cristo morreu por nossos pecados. A Bíblia fala disso. Ah, mas como ele morreu? A Bíblia fala disso, é Deus que falou. E ele ressuscitou, mas como ele ressuscitou? A Bíblia fala. Então o problema, ele não está preocupado em provar por A mais B o que as coisas aconteceram. Ele fala assim, a Bíblia fala isso. E de repente ele leva a pessoa a crer que a Bíblia realmente é verdadeira e é a palavra de Deus. Então se a ciência concorda ou não concorda, ele não fica brigando com isso. Ele apresenta o fato que a Bíblia fala. Paulo, ele, ao mesmo tempo que ele foi apóstolo, ele foi profeta e ele foi evangelista. Então uma hora... E isso pode acontecer com alguém também. Ok, parar aqui. Ok, deixa eu só ver se eu... aí domingo que vem a gente faz puxa algumas coisas aqui para a gente terminar. Domingo que vem não, na outra semana ainda. Aí, os pastores e mestres têm um conteúdo muito maior. Porque eu vou levar muita bordoada aqui. Eu vou correr um perigo muito grande de falar sobre as exigências do pastor e mestre. E eu acho que toda vez, cada coisinha que eu falar, o pessoal vai olhar para mim. Então eu vou parar aqui. Quem sabe talvez eu até esqueça essa mensagem, mude assim e tal, né? Quem sabe... Mas também vou ter 2 semanas para me preparar psicologicamente, emocionalmente, para falar o que a Bíblia fala sobre pastor e mestre. O que eu queria que vocês saíssem daqui hoje? Deus tem uma linda fazenda. Ele nos colocou lá não como peões, mas como seus filhos. Inabilitados, com seus defeitos, com as suas diferenças, com as suas divergências. E Ele nos deu um monte de equipamento. Nós não sabemos usar esse equipamento. Mas ao mesmo tempo Ele nos deu pessoas que vão nos ajudar a usar esse equipamento. Então é um grande privilégio de estar junto com Deus, ajudando Ele a construir esse projeto magnífico. Que os anjos queriam, porque os anjos sabiam o quão magnífico é esse projeto que Deus está construindo, do qual cada um de nós fazemos parte. E ao mesmo tempo trabalhando dentro desse projeto para ajudar as outras pessoas a ficarmos mais fortes, para que nenhum temporalzinho, nenhum terremoto e nem as portas do inferno, por causa que Jesus é o nosso protetor, vão ter poder, vão prejudicar esse projeto magnífico de Deus. Ele é indestrutível, não por causa de nós, mas por causa da graça, da misericórdia,
da proteção, da bondade, do poder, do cuidado que Jesus Cristo tem pela sua igreja. Nós somos igreja de Jesus Cristo, nós somos a sua noiva, que Ele comprou com o seu próprio sangue. Não foi com sangue de animais, foi com o seu próprio sangue. Que Deus te abençoe, que você seja encorajado, fortalecido e entenda isso, né? Na outra mensagem eu vou falar os perigos que a gente corre hoje em dia com a quantidade de falsos apóstolos, falsos profetas, falsos evangelistas e falsos pastores e mestres. Que Deus te abençoe, Deus fortaleça o seu coração, a sua mente, e que aquilo que Ele colocou diante de você, o instrumento que Ele colocou na sua vida, na sua capacitação, naquilo que você pode fazer, você possa ser um bom mordomo de Cristo, né? Uma pessoa responsável, e trabalhe com alegria, com empenho, com eficiência. Gambatê.